Fala amigos do canal Rafa Lastrucci. Tô quase recuperado de uma forte virose, por isso que demorou um pouquinho para sair vídeo essa semana. Mas eu tô aqui melhorando e tem bastante coisa pra gente conversar. Essa semana foi uma semana importante, eu estive um pouco doente, consegui assistir alguns jogos que passaram hoje à tarde da Champions League. E também começaram os campeonatos sul-americanos, a Copa Sul-Americana e a Copa Libertadores de América. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Começando da Champions League, cada jogo sensacional essa semana. É impressionante o ritmo e a velocidade do jogo que jogaram tanto o Manchester e Real Madrid quanto o Paris Saint-Germain e Barcelona. Impressionante a quantidade de troca de bola e é divertido de ver um jogo onde estão os melhores jogadores do mundo, né? Começando com o Manchester e Real, um jogo cheio de alternativas, um Manchester com muita posse de bola, uma posse de bola envolvente, e o Real Madrid apostando na velocidade dos dois brasileiros, principalmente com a armação do Kroos, do Toni Kroos e do Bellingham. E os dois funcionaram, é incrível quando a gente fala isso, né? As duas estratégias funcionaram muito bem. O Manchester conseguiu fazer um posse de bola grande, com gols, com chutes principalmente de fora da área, com 2 golaços. E o Real conseguiu fazer nos contra-ataques os gols daquilo que esperava, assim como esperava com sua estratégia do seu treinador. É impressionante a gente ver como os treinadores que já estão há mais de 10, 15 anos no top continuam evoluindo, né? Você vê o Manchester sempre com alternativas diferentes, jogando numa linha de 3 com 2 atacantes pelas alas. E o Real Madrid, que acostumou com o Vinícius Júnior jogando pela esquerda, dessa vez tinha o Rodrigo pela esquerda e ele um pouco mais centralizado. E dali que saíram as melhores oportunidades do Real, com os lançamentos, como foi o segundo gol, com o Vini recuando e conseguindo acionar o Rodrigo, que fez também uma grande partida. O jogo está aberto, empate favorece, embate vai para os pênaltis, mas em casa o Manchester City é um time muito difícil de ser batido e ele leva a vantagem de ter conseguido o empate fora de casa. A gente passa para Barcelona e Paris Saint-Germain, um jogo que eu esperava um pouquinho mais do Mbappé. Nesses jogos que é engraçado que o Mbappé com a França, com a seleção francesa, está acostumado a decidir jogos importantes que nem esse. E no Paris Saint-Germain achei ele muito parado lá na esquerda e eu acho que num momento que nem esse, o jogador tem que procurar mais o jogo. O time precisava mais dele e ele ficou um pouquinho apagado. Em compensação, Rafinha, que não vinha de boas temporadas aí no Barcelona, se reergueu. Fez seus primeiros 2 gols na Champions League. E fora isso, uma opção constante de ataque pela direita, pela esquerda, ajudando o Lamine Yamal. E o Barcelona, com o peso da tradição da sua camisa, conseguiu a vitória lá em Paris e é uma boa vantagem para o jogo de volta. Algo definido? Nem perto disso. O Paris Saint-Germain tem um grande time, um grande ataque e pode a qualquer momento reverter essa situação, mas não deixa de ser uma grande vantagem jogar dentro da sua casa, com a sua torcida, com o peso da sua tradição, dependendo apenas do empate. Então teremos jogos incríveis nessa semana e a gente espera poder vê-los e comentar aqui com vocês. Passando para a Sul-Americana, né? Parece um outro esporte. Infelizmente o meu time faz parte desse outro esporte que é o São Paulo. Mas a gente, falando um pouquinho sobre tudo, a gente viu uma dificuldade grande dos times brasileiros em criação de jogada. E por que eu fiz a ponte com o Manchester City principalmente? Porque se fosse treinador, eu iria exaustivamente ver como o Guardiola faz. Todos os times que jogam contra o Manchester City há anos jogam fechado. E o Manchester City sempre cria uma saída. Hoje, como comentei, ele faz uma linha de 3 com 2 atacantes. Ele ataca quase em 7 pessoas. E bota na sua zaga 3 zagueiros rápidos que conseguem ir atrás dos contra-ataques. Então, eu já falei isso várias vezes com os meus amigos e com as pessoas que eu converso. Eu não consigo me conformar como que as pessoas hoje, que assim como eu amam o futebol, não assistem aquilo que quem faz de melhor já criou.
Hoje em dia, o modelo a ser seguido de entrar em defesa fechada é o modelo do Guardiola. Precisa ter coragem de colocar esses modelos em prática. Vai dar certo? A gente só vai saber tentando, mas do jeito que tá, não tá dando certo. São Paulo teve uma dificuldade incrível em ganhar do Cobressal. O Corinthians só foi fazer o segundo gol com um jogador a menos do adversário, mesmo tendo criado mais. O Flamengo ganhou de 2-0, fez o gol nos últimos 2, 3 minutos, com times tecnicamente horríveis. Por que não pegar o vídeo do Manchester City e colocar para os atletas verem como que os atletas do Manchester City se posicionam e tentar fazer igual? E aí a pergunta que eu sempre ouço é, mas nossos jogadores não têm o nível dos jogadores do Manchester City. Ok, mas os defensores também não têm o nível dos defensores que o Manchester City enfrenta. O que está faltando? Mais passe? Treina-se passe, vídeo, assista como o Manchester City joga, esse posicionamento, é treino, repetição, parte tática. A gente precisa evoluir. Hoje a gente vê muito treinador faz curso ali, volta, fica 10 dias na Europa, voltando achando que é o novo Cruyff, o novo, sei lá, o novo Carlo Ancelotti, o novo Guardiola. Coloque em prática aquilo que eles fazem. É para jogar por uma bola de contra-ataque? O Carlo Ancelotti deu aula de como fazer. É para tentar furar a defesa do adversário? Tem anos de jogos do Manchester City para você assistir. Repitam o que ele faz. O que não dá é para a gente ver a mesmice. Cruzamentos sem fim, jogadores tentando driblar com a defesa fechada e atrás. E aí a torcida começa a ficar impaciente, não só porque não sai os gols, mas porque o time não produz. O tempo vai passando e o São Paulo, por pouco, não tomou um gol do Cobressal e poderia ficar fora da Libertadores. Então, quem conseguir falar para esses treinadores ou que eles ouçam esse canal milagrosamente daqui a alguns anos, repitam o que está sendo feito de bom e melhorem. Coloque em prática aquilo que o Guardiola está fazendo da melhor maneira possível. E treina, repita, até que esses movimentos saiam normal. Obrigado a todos que ficaram até aqui. Essa semana tivemos o primeiro comentário no canal, agradeço muito. E para quem está aqui até agora, se inscreva aí no canal e curta o vídeo. Obrigado a todos, até o próximo.